Rapaziada, é oficial, meus amigos. Se o Olympique de Marseille ganhar mais tarde, temos uma disputa de título na Ligue 1, meus amigos. PSG jogou mal, empenou. É impressionante como os laterais titulares fazem falta. Pra você ver, o meio-campo não produz. Quem é que vai produzir, meus amigos? Quem é que vai produzir? Brother, o Barcola nem entrou. Diz muito sobre a fase dele. O Barcola nem entrou. Entrou o Mbaye e não entrou o Barcola. Alguma coisa está acontecendo. Conhecendo o Luiz Henrique, alguma coisa está acontecendo. Belezinha? E a oscilação do Bayern? Chegou? O Bayern ganhou 3-1. O resultado maravilhoso. A atuação foi um pouco sonolenta. Eu não acho que é motivo para exagero, porque bloco baixo é foda, velho. Os caras do São Paulo marcaram muito bem. O bloco baixo é chato. E o colombiano é bom demais, né, rapaziada? Eu falo do colombiano, os caras ficam falando mal do Luiz Dias. Rapaziada, lá em Liverpool já tá tendo até procissão em saudades do Luiz Dias. Tá tendo caminhada, protesto, saudades do colombiano lá em Liverpool. Vocês nem imaginam o quanto. Rapaziada, Mônaco 1, PSG 0. Cara, o Mônaco não fez um jogo especial e ganhou do PSG. Pronto. O Mônaco jogou no erro do PSG. Você vê o gol do Mônaco, pô, eu sempre falo do PSG. PSG é um time que cede. Você tem que aproveitar o seu momento contra o PSG. E o Mônaco fez isso. O PSG não jogou bem, não teve profundidade, não teve punch ofensivo. Caiu muito na marcação homem a homem do Mônaco. E é impressionante como os laterais titulares fazem falta. Principalmente quando não joga os dois. Rapaziada, contra o Tottenham foi o time elogiado e o PSG é o time que você fica. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz o Lições da Champions, eu falei, não é sustentável o que o PSG faz. A sorte do PSG é que tem muita qualidade individual, e a liga é fraca. Mas a liga tá melhorando. Essa é a sorte do PSG. Mas o ataque, pouca produção. Principalmente o Dembélé ainda não voltou. E ele entrou hoje, você vê que ele não tá 100%. Ele não tá com ritmo, o Dembélé. O meio-campo hoje não produz. João Neves, Fabian Ruiz e o Vitinha, olha aí. Linkangui como ponta, é fácil marcar. O Kvaratskhelia tentou. O Mayulu, gente, o Mayulu é um 8 jogando de 9. Aí entrou o Gonçalo Ramos com 83. 83 o Luizinho botou o Gonçalo Ramos. Aí o cara vai fazer com tão pouco tempo. Entendeu? Não é, gente, não é sustentável o que o PSG faz. Mas o PSG tem muita qualidade no meio-campo e os caras produzem e os laterais fazem muito. Você vê, o meio-campo não produziu. Os laterais não são Hakimi e Nuno Mendes, ou nenhum dos dois. Impressionante como o time sente. E mesmo na época boa, eu lembro como se fosse naquela Champions, o PSG é um time que cede. O PSG é um time que cede. Porque é um time muito leve com a bola. É muito difícil você ser muito leve com a bola e você ser o Arsenal, por exemplo. O PSG com a bola é melhor do que o Arsenal. Mas o Aston ele é mais equilibrado que o PSG, físico. Mas com a bola, o PSG é melhor. Olha o que aconteceu na semifinal. Quando o PSG tinha a bola. Então foi um péssimo jogo do PSG. O Mônaco, quando aproveitou, Minamino, 1-0. O Kerr foi expulso, mas o PSG não criou nada. Mesmo com 1 a mais no final do jogo, o PSG em nenhum momento se aproximou de fazer um empate. Eu falo, cara, já saem umas notícias aí que não vamos contratar em janeiro. Eu discordo. O PSG precisa contratar jogador em janeiro. E um deles, ó, jogou bem hoje, o Akliuti. Você vê o Akliuti, taticamente falando, muito bom, comprometido, marca. Direita, vai lá pro centro com a bola. O Akliuti jogou muito bem. Tá pronto. O Akliuti tá pronto. Pronto. O Akliuti é um jogador que tá pronto. Pronto pro próximo passo.
O Akliut é um jogador que tem que estar em time que disputa alguma coisa, que tem ambição. Não é no Mônaco. Não é no Mônaco. Essa é a realidade. O Akliut tem que estar em time que disputa coisa. Tá pronto. O Akliut tá pronto. Pronto. Pode contratar e seja feliz. Contrate e be happy. E o PSG é isso, rapaziada. O PSG é o time que desenrola muito bem, que acha soluções. Mas tem alguns defeitos aí que hoje assombram. Vai um jogo ou outro, vai assombrar. Gente, apesar de faltar apesar de faltar os laterais, Dembélé mais saudável e condicionado, Désiré Doué, o PSG hoje jogou mal também. Jogou mal, jogou mal. Isso acontece no futebol, né? Nem sempre você vai jogar bem, belezinha? E nem sempre vai jogar bem. Bayern de Munique contra o São Paulo, fala baixo, pra não acordar o Bayern. Rapaziada, tô começando a botar fé no Bayern de Munique. Vamos ver contra o Union Berlim. Por quê? Eu sempre falo, time que começa setembro, outubro, jogando muito, eu sou muito desconfiado. Entendeu? Eu sou muito desconfiado com o time que já começa a temporada dando baile de futebol. Hoje não foi o baile de futebol, mas, cara, pra mim hoje, vou falar um negócio pra vocês. Tirando o Luiz Dias, o melhor em campo pra mim foi o Kim. Na moral, o melhor em campo hoje, tirando o Luiz Dias, foi o Kim. O Kim é o cara que dá o passe pro primeiro gol. O Kim não perdeu nenhuma depois do gol do São Paulo. O Kim jogou muito hoje, o Kim. Jogou demais o Kim Min-jae. Entendeu? E tem mercado, viu, rapaziada? Tem mercado. Eu acho que o Bayern quer vender ele. Pra mim, tirando o Luiz Dias, o Kim foi o melhor em campo. Diz muito sobre os caras ofensivos e meio campo. Não gostei do Kimmich. Pavlovic. O Pavlovic é bom. Eu só não acho que ele é esse nível todo que a fanbase do Bayern de Munique acha que ele é. Eu tenho uma desconfiança com o Pavlovic. Não vou mentir pra vocês, não. Tenho desconfiança. Eu acho ele bom. Ele é nível Bayern. Olha, ele é esse cara especial. Ele é um especial tipo um Declan Rice. Tipo um Moses Caicedo. Tipo um Rodri. Será que ele é especial a esse ponto? Eu não sei, eu tenho essa dúvida. Ele é nível Bayern. Ele tem nível pra estar no elenco do Bayern e disputar a posição. O Goretzka tá na fase tão ruim que bancar o Goretzka não precisa de muita coisa, né? Mas enfim, rapaziada. O Bayern começa muito lento. Um desentendimento ali do Kimmich com o Lime. Eu achei mais vacilo do Kimmich. Sai 1x0 do São Paulo. Imediatamente do 1x0, o São Paulo, ó. Frau, bloco baixo. Aí é difícil, rapaziada. Bloco. Aí, ó. Um Bayern de Munique lento. O Kane não jogou bem. O Cal não jogou bem. O Guerreiro, apesar do gol, não jogou bem. Então, seus homens ofensivos já não estavam bem. Contra uma linha, um bloco baixo muito bem montado. E os caras que gostam de defender. Aí eu tava escutando o jogo na Cazé TV. O cara falou, o Bayern tem que jogar mais junto. Não, brother, você tá jogando contra uma linha de 5. Você tem que abrir o campo mesmo. Abre o campo, Luiz Dias. Abre e fecha, abre e fecha. Não adianta ficar jogando todo mundo aglomerado. É melhor pro São Paulo. O Bayern não criou muita coisa pelo chão. Bola longa do Kim Min-jae. O Luiz Dias ajeita. O Guerreiro empata o jogo. Volta pro segundo tempo. Não foi um futebol intenso. Não foi um futebol dinâmico. O Olise entrou. Não fez muita coisa. Aí, novamente, o Olise entrou. Não mudou muita coisa. Kane mal. Guerreiro mal. Só tinha o Luiz Dias. O Luiz Dias era a chama de ameaça, era ele. Tanto que o Company fala aqui, ó. O Lúcio tem essa criatividade caótica. Ele sempre pode fazer algo no caos. Como defensor, eu sempre achei desconfortável jogar contra esse tipo de jogador. Porque você nunca sabe o que vai fazer. Você nunca sabe se ele tem a bola sob controle ou não. Ele manteve a cabeça pra cima e fez um grande passo. Ele faz esse exato movimento nos treinamentos. É a qualidade dele. Criatividade no caos. Perfeito, Company. O Luiz Dias tem essa criatividade no caos. Aí o Bayern, cara, engasgado, ó, o Borussia Dortmund, 1x0, ó. Gol do Anselmino aqui, ó. Borussia Dortmund 1x0. E, cara, gol do Anselmino, hein? Svensson. Gol do Borussia Dortmund. Enfim, vamos lá.
Aí o Bayern de Munique, o pouca dinâmica, lento e, gente, o bloco baixo do São Paulo também é bom, tá? O Bayern poderia fazer mais? Poderia. Faltou mordida ofensiva? Faltou punch ofensiva? Faltou. Esses caras podem entregar mais. Será que tá cansado? Será que sentiu o calendário? O Company respondeu sobre isso, falando que isso é parte do futebol. Será que os níveis de energia estão baixos? Eu achei o Bayern lento demais, cansado demais, previsível demais, mas mesmo assim, cruzamento do Kimmich, o Luiz Dias entra 2-1 e no final do jogo o Nicolas Jackson ainda deixou dele 3-1. O Company falou, o importante é os 3 pontos, né? Abrimos 2 pontos para o Leipzig e manteve aí, se continuar assim, né? Manteve aí um ponto tá mantendo 9 pontos pro Borussia Dortmund. Outra coisa, rapaziada. Se a disputa de título é com o Borussia Dortmund, acaba a Bundesliga hoje. Se Borussia Dortmund do Niko Kovac não disputa título, só se for a Pokal. Mais de pontos corridos, não disputa título nem do Brasileirão. O Borussia Dortmund no Brasileirão não era campeão brasileiro. Entendeu? Não era campeão brasileiro. 3-1. Rapaziada, se vocês querem descansar, tem o Stuttgart fora. Porque contra o Union Berlim vai precisar... Ó, se jogar lento assim contra o Union Berlim, rapaz, eu tô logo avisando, viu? Se jogar lento assim contra o Union Berlim, vai ser pegado. Lá é, apesar que eles perderam por Heidenheim, mas contra o Bayern de Munique eles vão jogar outro tipo de jogo. Vai ser aquele jogo de bloco baixo, de transição, de bola parada. Muito do que o Arsenal faz. E jogar contra o Union Berlim lá em Berlim é chato. Entendeu? É chato. Então, rapaziada, é um desafio. Os níveis de energia parece que não são mais os mesmos. E é isso, rapaziada. Era o risco que o Bayern tinha com esse elenco curto. Tá voltando o Musiala, tá voltando o Davis e tá voltando o Ito. Mas todo mundo sabia que o elenco curto iria assombrar eventualmente. Por exemplo, o Kane. O Kane é mal poupado. Hoje ele jogou mal, o Kane. Hoje o Kane tava lento. Entendeu? Novamente, rapaziada. Dinâmica faltou. Poderia ter feito mais. Mas não podemos deixar de elogiar esse bloco médio-baixo aí do São Paulo.